Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 4. E iremos ler os primeiros 3 versículos. Apocalipse 4. Os primeiros 3 versículos. Lemos assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardónica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós vamos hoje entrar na segunda secção do livro do Apocalipse. Então nós vimos já quando começamos o estudo deste livro que este livro tem uma estrutura tripartida. O próprio João, ele no versículo 19 do primeiro capítulo, conforme nós já vimos repetidas vezes, ele recebeu do Senhor esta incumbência, 1:19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É impressionante porque nesta frase está contido o plano, a estrutura do livro do Apocalipse. Então nós temos aqui 3 secções. Elas são desiguais em tamanho. A primeira secção é aquela que diz respeito aos primeiros 3 capítulos, as coisas que tens visto. O que é que João viu? Ele viu Jesus glorificado, Jesus como ele nunca tinha visto. João conhecia muito bem Jesus, tinha privado com ele, tinha-o conhecido, mas conheceu como um homem, às vezes um homem cansado, um homem até doente. E finalmente João esteve ali ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Esta era a imagem que João tinha de Jesus. Mas agora apareceu um Jesus completamente diferente. Um Jesus poderoso, cheio de glória, resplandecente. Foi tal o impacto desta visão que João desmaiou. Fisicamente ele não conseguiu aguentar e a sua mente processar aquilo que ele estava a ver. E agora o Senhor diz: escreve o que tens visto. E isso nós encontramos no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Esta é a primeira secção. As coisas que tens visto. Mas depois vem a segunda parte. E as que são diz respeito ao presente, à dispensação presente. Qual é a dispensação presente? O tempo presente que nós vivemos? É o tempo da Igreja. Então, nos capítulos 2 e 3, nós encontramos exatamente uma referência à Igreja. Uma referência que tem pelo menos 2 planos. Um que é histórico, quer dizer, dirigido às igrejas que existiram mesmo em certas localidades, com certas características. Então são essas igrejas às quais o Senhor se dirige em primeiro lugar. Mas, sendo o livro do Apocalipse um livro de profecia, é natural que nós também olhemos para estas 7 igrejas como uma profecia para a história da igreja. Como é que a igreja se iria desenvolver, se iria processar as suas lutas, os seus problemas, as suas quedas, as suas vitórias. E nós encontramos nos capítulos 2 e 3, conforme estudamos com algum detalhe até há pouco tempo, nós vemos aqui as 7 cartas
dirigidas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, por aí fora. E agora, irmãos, temos uma nova secção. E esta secção é a maior de todas no livro do Apocalipse. Por isso é que eu disse que eram 3 divisões desiguais. Esta terceira secção diz respeito às coisas que depois destas hão de acontecer. Então, é algo, e isto é muito importante que nós compreendamos, é algo que diz respeito não ao presente, mas ao futuro. As coisas que depois destas hão de acontecer. E nós vamos hoje procurar entender melhor e começar exatamente esta secção nova que vai do capítulo 4 até ao fim do livro e que são coisas do futuro, coisas que não aconteceram ainda. Portanto, não adianta nós procurarmos interpretar o que o Senhor diz que são as coisas que depois destas hão de acontecer e interpretar como sendo as coisas que antes destas não pode ser. São as coisas do futuro que ainda não aconteceram. Ora, vamos fazer aqui algumas perguntas para nos ajudar a entender, porque neste início do capítulo 4 nós temos de nos situar muito bem, e o capítulo 4 e 5 são capítulos que, em geral, nós lemos apressadamente, porque queremos chegar à parte mais emocionante. E a parte mais emocionante, aparentemente, é aquela que começa no capítulo 6, com a abertura dos selos. Então, às vezes nós somos leitores um bocadinho trapalhões. Nós queremos ir logo ver os selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem é que nunca ouviu os 4 cavaleiros do Apocalipse? Ou o 666. Ah, que maravilha. Armagedon, que coisa excitante. Até há filmes e tudo sobre isso. Mas quando nós chegamos ao capítulo 4, nós de facto às vezes temos um bocadinho de até dificuldade em entender. No entanto, é isto que nos vai permitir entender tudo o que se vai seguir. E por isso nós hoje temos apenas como nosso objetivo entender 3 versículos. Não é mau. Não é? 3 versículos. É uma ambição pequena. Então vamos lá. A primeira pergunta a que nós queremos responder é esta. A que tempo se refere o capítulo 4? Eu, em parte, já dei a resposta. Mas queria só sublinhar, enfatizar. No versículo 19 do capítulo 1, nós lemos: escreve as coisas que depois destas, no grego, no original grego, é meta, que é para além de. Nós temos metafísica, por exemplo. Tauta, que é um demonstrativo, quer dizer, estas coisas. Então, as coisas que depois destas, meta, tauta, hoje os irmãos vão sair daqui a falar grego, não é? E tudo pelo mesmo preço. Hão de acontecer. Agora reparem, meus irmãos, como é que começa o primeiro versículo do capítulo 4. Então vamos lá ver. Assim, depois destas coisas, o que é que lá está escrito no grego? Ainda ontem eu fui ver um Novo Testamento interlinear, quer dizer, que tem o grego em cima e depois, neste caso era o inglês em baixo, e começa assim o versículo, meta tauta, depois destas coisas. Então, meta tauta, depois destas coisas, nós automaticamente somos levados para o capítulo 1, versículo 19. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Mas ainda no versículo 1, diz assim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Mais uma vez, no original, meta tauta. Então, irmãos, é muita coincidência, não é? Nós termos uma referência no início do capítulo 4, exatamente a mesma expressão que o Senhor usou para falar com João. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então nós estamos aqui, os irmãos entendam bem, estamos aqui a entrar na secção futurista, na secção do futuro. Coisas que não tiveram lugar ainda.
Portanto, nós não precisamos procurar olhar hoje para o mundo e ver o que é que significa isto no mundo. Não significa nada porque ainda não aconteceu. Porque é algo do futuro. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Então, metatauta significa as coisas depois destas, isto é, depois do tempo da Igreja. E agora um pequeno parênteses. Nós, às vezes, corremos um risco, que é pensar que a Igreja, que é o que nós conhecemos, ela sempre existiu e sempre existirá. Não, irmãos. A Igreja existe durante um tempo. Vou fazer uma pergunta que todos aqui já sabem, de cor. Quando é que a Igreja começou? No dia de Pentecostes. E antes, como é que Deus se revelava? Quem eram as testemunhas de Deus na terra? Era uma nação, a nação de Israel. Certo? Israel recusou ser o testemunho de Deus através da aceitação do Messias e o Senhor chamou outro povo dentre os gentios, que é a Igreja. Mas a Igreja tem um fim. Qual é o dia do fim da história da Igreja? O arrebatamento. Muito bem. Então, a Igreja tem um período. É um período longo. Então, 2000 anos, a gente não sabe quando é que o Senhor voltará, portanto, pode ir por aí fora, nós não sabemos. Mas é um período que tem princípio e fim. Então, eu queria dizer aos irmãos algo que todos já entenderam. A Igreja, aquilo que nós chamamos a Igreja de Jesus, ela um dia vai acabar. Ela não vai existir mais na Terra. Então, e será que não existe mais nada? Calma. Antes da Igreja havia Israel. Quando a Igreja for tirada, o Senhor vai fazer uma obra em pouco tempo, de uma maneira muito complicada, nós iremos depois ver, com o povo de Israel também. Será um pequeno período de tempo que nós já vimos que é correspondente à 70ª semana da profecia de Daniel, no capítulo 9. Então, nós estamos aqui no meio, estamos a viver o tempo chamado da graça, ou o tempo da paciência. É o tempo em que o Evangelho está a ser anunciado a todas as nações. E o convite é simples. Quem tem sede, venha e beba. E tome de graça da água da vida. Olha que convite tão bonito, não é, irmãos? Não é preciso pagar nada, não é preciso andar a preocupado com religião, porque não é a religião que salva, não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Ele é que tem a água da vida. E nós temos o privilégio, como igreja, de convidar aqueles que quiserem a virem. Não é? Venham. E cada irmão, o Senhor chamou para ser testemunha dele. Então, o irmão não tenha medo de falar de Jesus. Não é? Eu conheço muitos crentes, são muito bons crentes, e que não falam de Jesus. Segunda pergunta. Nós lemos assim, no versículo número 1 ainda. E eis que estava uma porta aberta no céu. Então agora nós vemos o seguinte. Céu. Tudo agora fala de céu. De que céu é que João está a falar? É o terceiro céu. Eu vou explicar aos irmãos porque é que eu sei que é o terceiro céu. Esta expressão, o terceiro céu, aparece nas palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, no texto que está em baixo, a letra está muito pequena, mas eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo, ele está a falar da sua experiência pessoal, mas fala como se fosse um terceiro. Assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, muito obrigado, foi arrebatado ao terceiro céu. Os irmãos conseguem ver o que está ali em vermelho? Então, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem
se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Reparem, Paulo está a falar uma experiência que ele teve. Ele foi arrebatado, exatamente como João diz aqui. Ele foi arrebatado. E ele não conta o que é que aconteceu, porque ele diz que o Senhor não lhe permite falar. A João, você manda falar. Mas a Paulo, o Senhor não permite falar. Ele diz coisas que ao homem não é lícito falar. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Para os irmãos entenderem, na Bíblia nós temos 3 céus, digamos. O primeiro céu é o céu da atmosfera. Então hoje, se nós abrirmos ali à saída, vamos abrir a porta e vemos nuvens, vamos ver pássaros a voar, talvez passe um avião para ir aterrar. É o céu, é a atmosfera, certo? Mas muito acima, e com uma grandeza que para nós até é difícil de processar, são milhões e milhões de anos-luz, não é quilómetros. Nós temos o segundo céu, a que podemos chamar o universo, o cosmos, não é? Onde estão os planetas, as estrelas, as constelações, enfim, as configurações, muitas delas ainda mal conhecidas, de corpos celestiais. Ora, quando a Bíblia fala em céu, não é para este céu que nós vamos, não é para um planeta que nós vamos, nem que João foi. Então qual é? É fora. Isto aqui é uma criação provisória, temporária, que tem o primeiro céu, o segundo céu, mas vamos pensar assim que é uma coisa fechada que Deus criou. É a criação, que é o universo criado por Deus. Mas Deus não está dentro da criação, Ele está fora da criação. Nós dizemos que Ele transcende a criação. Nem vive no tempo da criação. Ele vive fora desse tempo. Como é que se chama o tempo de Deus? Eternidade. O que é eternidade? Meus irmãos, não me perguntem, porque eu também não sei. Sei que é a ausência do tempo cronológico. Então, Deus não é controlado pelo tempo cronológico. E é na eternidade, portanto, fora do primeiro e do segundo céu, é na eternidade que Ele habita. Esse é o terceiro céu. E agora vou dar uma notícia aos irmãos. Se os irmãos forem fiéis a Jesus, é lá que vão morar. Esperem, vou corrigir. É lá que vamos, que eu também quero ir. É lá que vamos morar. Está certo? Então, nós não vamos para nenhum planeta, não se preocupem em olhar. O telescópio descobriu mais não sei o quê. Não se preocupe, que não é aí que vai morar noutra realidade. Então, esta é a primeira pergunta. O que é o terceiro céu? É o lugar onde Deus mora. Os capítulos 4 e 5 têm esta perspectiva a partir do céu, não é na terra. Agora o que João fala é a partir do terceiro céu, que ele viu o que Deus lhe revelou no terceiro céu. Outra pergunta. A expressão sobe aqui. E nós lemos. E depois, no versículo 2, e logo fui arrebatado. Como é que João foi arrebatado? E nós lemos, porque está lá escrito. Fui arrebatado em espírito. Então, João não foi arrebatado fisicamente. Da mesma maneira que Paulo também não. O corpo de João ficou na terra. Mas o seu espírito subiu até à presença de Deus. Esta divisão espírito-corpo, ela é bíblica. Nós lemos em Eclesiastes que quando alguém morre, o corpo volta para a terra, não é? E o espírito para Deus que o deu. Então, é isso mesmo que acontece. Quando alguém morre, há uma separação. O corpo, que é pó, não é? Que é barro, fica na terra. É por isso que nós não devemos
preocupar-nos excessivamente com funerais e cemitérios. Há pessoas que vão para os cemitérios para falar com a mulher, com o marido, e, meus irmãos, nós temos de entender a saudade, a dor da partida, só que não está ali ninguém. Não está ali ninguém, pode falar, mas está a falar sozinho. Porque a pessoa, quando morre, vai, se está salvo, vai para a presença de Deus. Se não está, vai para outro lugar, até ao juízo final. Então, João não foi arrebatado fisicamente, foi arrebatado em espírito. E agora, uma nota: o arrebatamento da igreja, o nosso arrebatamento, vai ser diferente. Porque nós vamos ser arrebatados fisicamente, não é só em espírito. Então, nós vamos ter novos corpos e vamos ser chamados pelo Senhor. Vai haver, digamos assim, um gigantesco sobe aqui para a igreja. Que coisa fantástica. Sobe aqui, a igreja vai ouvir esta ordem, sobe aqui, a igreja toda, também com os santos do passado, que já morreram, mas que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados, e depois nós, como diz aqui, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo que foram ressuscitados. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o Senhor vem-nos buscar, não à terra, mas nos ares. Portanto, não é o terceiro céu. Você vai descer do terceiro céu para buscar a igreja. Olha, irmãos, que figura maravilhosa. Lembra-me que quando Isaac casou com Rebeca, Rebeca foi levada até ele, Isaac estava na tenda, e quando lhe disseram, vem aí a tua noiva, ele saiu da tenda e foi ao encontro de Rebeca. É isso que Jesus vai fazer. O Senhor vai deixar a sua tenda eterna, a igreja vai subir e ele vai receber a noiva. Glórias a Jesus. Já imaginaram, irmãos, o destino que nos está preparado? Hã? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Então, foi este o arrebatamento de João, o arrebatamento em espírito. Quando é que João será arrebatado fisicamente? No mesmo dia em que nós vamos ser transformados. Primeiro os que morreram em Cristo. João morreu em Cristo, ele vai ser ressuscitado. E depois nós, num abrir e fechar de olhos, a gente não pensa que demora 5 dias, uma semana, tudo é um processo rápido. E depois nós, então, vou dizer uma coisa, João vai subir connosco à presença do Senhor. João, Pedro, Maria, os santos que viveram na igreja ao longo de 2000 anos, nós vamos juntos, como diz aqui a palavra de Deus, vamos subir a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Eu fico maravilhado, não é? Com estas promessas tão gloriosas. Uma nota. João viu uma porta aberta no céu. Ele viu uma porta. Há pessoas que falam assim, entre até falam em multiverso, vários universos. Há portais que dão acesso, não sei o quê. Bom, eu não sei se há portais ou não. Eu sei que há um portal ou uma porta que nos permite entrar no terceiro céu. E sabemos quem é a porta. Isso nós sabemos. A porta é Jesus. É Ele que dá acesso ao céu. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, é isso, por isso nós temos certeza de salvação. Se nós queremos em Jesus, se nós formos fiéis a Jesus, quando chegar o dia, nós vamos subir, Ele vai nos levar e vamos entrar pela porta, a única porta que existe. E a porta foi aberta por Jesus e Ele mesmo é a porta. E agora uma pergunta. Todos aqui têm a certeza de que vão entrar no terceiro céu, no céu, por esta porta? Todos têm a certeza. Pastor, eu sou cristão. Não é isso que eu perguntei. Tem a certeza de que vai entrar no céu? Eu sou evangélico.
e piorou. A pergunta é, tem a certeza? A certeza é esta. Você crê em Jesus, confia nele, entregou-lhe a vida, segue-o com fidelidade, então vai entrar por esta porta. Mas eu pensei que era só crer e já está. Espera aí, crer e já está, não. Só se estiver mesmo à morte é crer e já está, que é o ladrão da cruz. Creu e foi para o paraíso. Mas se não morrer nos próximos tempos, tem que ser fiel. Porque quem diz que crê em Jesus e não tem nenhum sinal de que crê, é de duvidar se vai entrar. Então nós temos o dever de alertar todas as pessoas para isto. Tem a certeza? Se não tem, hoje pode ter. Mudando a sua vida, mudando de conduta, falando com ele, dizer, Senhor, eu quero ter a certeza, eu quero te seguir, dirige a minha vida, e em vez de colocar Jesus na mala do carro, coloque no volante da sua vida, no volante, para ele dirigir a sua vida. Agora, irmãos, uma outra nota. Nesta experiência de João, há semelhanças com o arrebatamento da igreja. Eu não estou a dizer que isto aqui é o arrebatamento da igreja. Não vamos dizer que em João 4 a igreja foi arrebatada. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que há semelhanças. Porquê? Ele ouve uma trombeta, um som de trombeta, e em Coríntios diz que também nós vamos ouvir. Assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos em Cristo, e nós, a igreja que estiver viva, fiel, e nós seremos transformados. Está certo? Outra semelhança é esta ordem, sobe aqui. Então nós também temos a certeza que vamos subir. Seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A porta já está aberta. E é por ela que nós vamos entrar. Glória a Deus. Pergunta número 4. No capítulo 4, a igreja já foi arrebatada. Quer dizer, quando João é chamado, que tempo é este? É o tempo de Israel? É o tempo em que a igreja ainda existe? Ou a igreja já foi arrebatada? Irmãos, se a igreja está descrita a sua história profeticamente nos capítulos 2 e 3, não está aqui a igreja. Se é depois destas coisas, é depois da igreja já ter sido arrebatada. Amém? Então a resposta é sim. Os capítulos 4 e 5 vão nos revelar a sala do trono de Deus. Estou a falar de sala, eu não tenho nenhuma expressão melhor, não? Porque o trono de Deus está numa sala, é um bocadinho assim, até um bocadinho ridículo, uma sala que sala. Mas é um lugar onde está estabelecido, firmado, o trono de Deus. A igreja já se encontra no céu, nós veremos adiante mais confirmações. E a partir deste capítulo 4, até ao final, a igreja, a palavra eclesia, não vai mais aparecer a partir daqui. Ela aparece até nos capítulos 1, 2 e 3, aparece 19 vezes, e a partir do capítulo 4 desaparece. Ora, isto não é um argumento completo, mas é uma evidência de que se a igreja não aparece é porque ela já não está mais na Terra. E nós iremos ver, 2/8, se Deus permitir, algo que nos vai levar a entender melhor isso. Agora, então, nós temos dois planos, terra e céu. E no livro do Apocalipse nós temos duas perspectivas, visto da terra e visto do céu. João vê na terra, capítulo 1, 2 e 3, e João vê a partir do céu, que é a partir do capítulo 4. Então, o que João vai falar não é o que se vê da terra. Ele não pôs um binóculo e viu que estava no céu. Não, ele estava lá. Ele foi arrebatado e estava lá. Pergunta número 5. Vamos começar a ver o que é que João viu. Ele viu um trono, não é? E viu também alguém sentado nele. A pergunta é, quem é que está sentado no trono?
é que João viu sentado no trono? Ora, a resposta é Deus, o Pai. E nós vemos no capítulo 5, o versículo número 7, que o Cordeiro, que é Jesus, ele vai junto do trono e toma o livro que aquele que está sentado no trono lhe dá. Ora, quem é que dá o livro ao Cordeiro? É o Pai, não é? Quem é o Cordeiro é Jesus. Então, são duas pessoas distintas que aparecem aqui. Toma o rolo da mão direita do que estava assentado no trono. Capítulo 5, o versículo número 7. Pergunta número 6. Como era o trono que João viu? Então nós lemos no versículo 3 a resposta. Querem seguir comigo, irmãos? E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardónica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, nós, quando dizemos assim, João viu Deus Pai sentado no trono. Como era Deus? Como é que ele era? E às vezes nós vemos representações de Deus tão ridículas. Por exemplo, um velhinho de barbas compridas. João não viu nenhum velhinho de barbas compridas sobre o trono. Não é? Ou outra representação qualquer. Por isso nós temos de ter cuidado, às vezes aparecem aí umas representações de Deus e apetece-me perguntar assim, olha, você viu Deus para representar assim? Ou até representações de Jesus. Jesus louro, de olhos azuis. Mas quem é que tira uma fotografia a Jesus para dizer que ele era louro de olhos azuis? É mais um ator de cinema de Hollywood que Jesus. Jesus devia ser moreno assim para o escuro mesmo. Mais próximo dos africanos do que dos arianos. Não é? Então, João não descreve Deus, porque ele não consegue. Ele não consegue descrever. Ele só descreve um esplendor que ele vê à volta de Deus. Deus não pode ser visto como nós pensamos que ele é. Ele viu aquilo que ele vê, então ele vai descrever. Com palavras humanas, mas muito significativas. Então ele diz assim, ele vai usar cores e imagens de pedras preciosas. Ele vai dizer, era na aparência semelhante à pedra. Então, semelhante é uma palavra que vai aparecer muito no livro do Apocalipse. Semelhante quer dizer como, semelhante a. Porque João não tem vocabulário para descrever o que ele vê. Mas compreendam. Até mesmo mais adiante, quando, por exemplo, João vê um exército a combater, ele vê esse exército com armas que ele não sabe o que é que são. Então ele vai descrever usando assim palavras um bocadinho toscas, mas era aquilo que ele conhecia. Por exemplo, como é que ele ia descrever um helicóptero? Hã? Coitado de João. Eu vi um helicóptero. Não havia helicópteros, nem nada que se parecesse. Ele vai descrever com analogias. E aqui diz assim, semelhante ao jaspe. O jaspe aparece também no capítulo 21 do Apocalipse, na cidade santa, e como um diamante sem falhas. Um grande diamante sem falhas, que é a joia mais valiosa. O que é que simboliza este jaspe celestial? Significa aquilo que Deus é, a sua pureza, a verdade, a sua santidade, a glória de Deus. E este jaspe vai aparecer de novo mais adiante. Mas depois diz, e semelhante à sardónica. A sardónica é uma pedra da cor do vermelho, mas um vermelho fogo. Algumas traduções usam, talvez algum irmão tenha na sua tradução, a palavra rubi. Então é aquela cor de vermelho sangue, não é? Vermelho fogo.
Qual é o simbolismo? Irmãos, aí nós não temos nenhuma hesitação. Fala de sangue mesmo. E fala do sangue do sacrifício, que nos permite ter acesso ao Pai. É o sangue de Jesus. Então, nós falamos muito do sangue, não é? Falamos muito. Porquê? Porque o sangue é o sacrifício, é um preço. Eu não gosto muito de sangue, de ver sangue, de falar de sangue, mas nós não podemos dourar a pílula. Foi sangue que Jesus derramou. Foi sangue mesmo, real. Ele derramou o seu sangue. E esse sangue de um homem justo, de um cordeiro sem mácula, é que nos salva. Então, isso está registado na eternidade. E em terceiro lugar, sim, e viu o arco-íris, o arco celeste, ao redor do trono. Então, não é o arco-íris que nós conhecemos, aquele meio 180 graus, não é? Mas é um arco-íris que rodeava o trono, 360 graus, o arco-íris. Nós lembramos do tempo de Noé, quando apareceu o arco-íris, sinal de uma aliança que Deus fez, que não mais iria destruir a terra pela água, não é? A fidelidade de Deus. Então fala de uma aliança de vida. Não mais vou destruir, vou dar vida. E a cor da esmeralda verde, que simboliza exatamente vida, nova vida. Então nós encontramos nesta visão que João teve estes três elementos: a glória do Pai, o sangue, o sacrifício do Filho e a vida, a nova vida que nós temos pelo Espírito Santo. Nada mal que João viu, hein, irmãos? Nada mal. Ele viu aquilo que de facto é essencial nós conhecermos do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Primeiro, é aquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é o soberano do universo, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Segundo lugar, e como é que nós podemos um dia chegar ao Pai tão santo? Como é que nós, pecadores, vamos chegar a Ele? Pelo sacrifício do Filho, pelo sangue derramado, como um cordeiro sem mácula que foi sacrificado em nosso lugar. Terceiro lugar, e por isso nós temos vida, e vida eterna, uma vida que não mais vai ter fim. Amém, meus irmãos? Vamos cantar um louvor.